Olá pessoal, aqui é o colunista Anderson Comenta. Hoje eu venho comentar sobre o preconceito que os nordestinos sempre sofrem. Por que acontece isso? Qual a razão de ter esta discriminação? Mas antes disso, eu gostaria que você inscrevesse no meu canal, o colunista Anderson Comenta. Inscreva-se, adicione o sininho e dê muitos likes, que são muito importantes para o canal ter visualização e ter uma boa recomendação do canal do YouTube. Vamos falar um pouco sobre estes episódios que aconteceram recentemente. Eu acho que, antes de tudo, eu gostaria de falar sobre esses preconceitos que ocorreram recentemente na eleição do primeiro turno para presidente da República. Por conta dessas questões, eu tive uma ideia de trazer um pouco a motivação, porque as pessoas do sul, sudeste, né, na região sudeste e do sul, sempre têm este preconceito com a gente. Bem, para começar um pouco, é preciso voltar um pouco ao tempo. É preciso fazer uma cronologia do tempo para esclarecer como isso funciona. O Nordeste teve uma sua primeira colônia, foi a primeira colônia aqui do país, o Brasil, pelos portugueses que invadiram ao Nordeste, no litoral, que, claro, a sua primeira atividade econômica foi a extração do pau-brasil, do extrativismo. Com o tempo, em 1530, começaram a surgir as primeiras atividades econômicas primárias que começaram a ter êxito. A criação da pecuária e a plantação de cana-de-açúcar. Com esse período que a economia teve uma grande fluência, fluiu bastante, ou seja, floresceu nesses períodos. É claro que nem tudo não foi para sempre. Sempre há um contratempo, um imprevisto para que tudo isso termine. Os holandeses também invadiram o Brasil. Invadiram e conquistaram a parte no litoral, na região em Pernambuco, que cultivaram naquele período, né, dominaram naquelas regiões até uns séculos depois foram expulsos pelos portugueses que queria dominar aquela área, que é uma área estratégica para eles. E com isso, com a expulsão, os holandeses adquiriram o processo da cultivação da cana-de-açúcar, porque naquele período o Brasil tinha um índice muito elevado, né, da economia, estava bem próspera, devido à exportação da cana-de-açúcar para o mercado internacional. E com isso, com a Holanda, a concorrência dela, os preços caíram por conta da expulsão e as técnicas, o processo de cultivo que eles levaram com eles. E claro que o Nordeste teve esses problemas muito sérios economicamente, gerou grandes problemas na questão do aspecto geológico, da geografia dele, secas, semiárido, e o Nordeste também contém 9 estados, né, da federação, que, claro, e a terceira economia do país que gera. É claro que o Nordeste teve seus grandes problemas para se desenvolver. E o Nordeste teve, digamos, um palco de grandes revoluções que marcaram naquela ocasião. Que foram os tipos na Bahia, Pernambuco e Maranhão. Alguns desses estados que destacaram com as suas principais ações contra a fome, a desigualdade, altos impostos, as taxações, contra as províncias de forma absurda para dar os privilégios, manter os privilégios dos senhores, né, da coroa portuguesa, que, claro, o cidadão de negros que
negros e pessoas pobres que não tinham as condições, nenhuma perspectiva, nenhum horizonte de vida para essas pessoas. Vamos falar um pouco desses palcos, dessas revoluções, resumidamente, para que você possa entender como isso aconteceu. Ocorreu na Bahia a Revolução, né, a Conjuração Baiana, teve a Sabinada e, claro, teve em Pernambuco, teve a Revolução Praieira, a Praieira, e teve também a Cabanada também. Em Maranhão teve a Balaiada, que teve o chamado Guerra dos Bentivis, que foi conhecida naquela ocasião. E antes disso, na Bahia também teve a questão da Malauê, a revolta do Malauê também, antes que eu me esqueça sobre este assunto. Mas continuando neste processo, nesse período, né, após a independência do Brasil, a Bahia teve uma iniciativa. Quando Dom Pedro anunciou a sua independência, a Bahia começou a dar o primeiro passo à sua independência, né, do país. Claro que teve muitas revoltas, muitas resistências. É claro que ocorreram essas ações para poder conter, mas foi derrotado e, claro, enfim, a Bahia teve seu estado liberto. Vamos continuando. Após a proclamação da República, pós-República, aqui em 1889, foi acordado que os senhores eugênios tivessem seus poderes para tomar decisões naqueles estados, né? Os coronéis, como é conhecido, que tomaram impunham suas vontades, seus desejos com aquelas pessoas. Claro que o estado do Nordeste tinha esses coronelismo que impunham os seus desejos, a sua vontade, e que não tinha desejo de que melhorasse a qualidade de vida e a evolução educacional nessas regiões. É um processo muito lento. Claro que também houve com relação à Guerra dos Canudos, a Guerra de Canudos, que ocorreu também por conta disso, devido ao seu flagelo, né, sertanejo, aquelas pessoas que não tinham uma condição de vida, uma escassez de chuva, não tinha, e era comandado por grandes latifundiários naquela ocasião. E vamos continuar sobre isso. O Nordeste começou a desenvolver no período nos anos 30, tanto na educação como na infraestrutura, que deram o seu pontapé inicial. E claro, na literatura tivemos muitas figuras importantes, né, que poderia mencionar aqui: Ariano Suassuna, teve Jorge Amado, teve Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, todos esses personagens que deram vida na literatura, claro, até os clássicos de filmes também, isso que é importante. E na música tínhamos também um personagem muito ilustre, conhecido por Luiz Gonzaga, o rei do Baião, que é o homem que revolucionou o forró aqui do Nordeste. Na religião, nós temos aqui o Padre Cícero, São Pedro, São João, o forró, as festas juninas que celebram estes padroeiros, essas pessoas que... E também a Irmã Dulce, que também mais recente foi considerada a freira que ganhou destaque aqui no Nordeste e que hoje é canonizada principalmente. E vamos continuando sobre isso. O Nordeste teve também um dos personagens que é importante na música, que é claro que eu já falei, no carnaval de fora de época, né? O carnaval, aliás, o carnaval tem dois tipos. No Recife, né, o Galo da Madrugada, que é o grande símbolo, né, do carnaval, a abertura, e também o carnaval em Salvador, que é o mais importante para trazer para vocês. Com isso, eu vou aqui trazer esses elementos importantes para concluir a minha análise aqui agora, para mostrar como que o Nordeste teve um processo lento de evolução. E com isso, eu vou ainda continuar dando ainda um esclarecimento
neste assunto, neste aspecto, no próximo vídeo, para você entender melhor. Até mais.